Oh, que coisa boa! Boa noite. Opa, deu certo! Tudo, né, Isabela? Tudo bom, professora Blaine? Que prazer muito grande estar aqui com você, com todos aqui que estão nos assistindo. É um prazer imenso. Seja bem-vinda à série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. E nós vamos trazer aqui a professora Isabela Pisse, que é advogada e empresária na área de gestão do ambiente, né? Sim. Fizemos um evento outrora, uma parceria entre Maranhão e Ceará, e fomos para Lisboa com um grupo de alunos. Maravilhoso. Então, o tema que traz aqui a professora Isabela já tem artigo publicado, então eu convido a todos para acessar o site do Diálogo, www.dialogoaci.com, o volume 6, que tem um artigo falando da tragédia do bem comum e a discussão da classificação da água, né? Então, a palavra é toda sua. E para lhe dizer que eu sempre indico o seu artigo para os alunos que escolhem fazer o seminário sobre recursos hídricos. Que excelente! Que bom! Que então, bom! Que excelente! Muito bem-vinda e a palavra é sua. Muito obrigada, professora Blaine. Então, boa noite a todos. Estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço. Lívia, tudo bem? Lívia trabalhou comigo no Porto do Itaqui. Bom, então a gente vai falar sobre a gestão da água, que nos impõe encontrar uma conciliação entre o direito fundamental à água, de um lado, a água é um direito fundamental, ok? Ao mesmo tempo, ela, se não é bem gerida, ela cai no que a gente chama de tragédia do bem comum, que eu vou já explicar para vocês o que significa esse conceito. Mas pelo nome já dá para perceber que não é uma coisa boa, não é? Então a gente tem que encontrar uma forma de garantir o acesso à água, porque é um direito fundamental de todas as pessoas, ao mesmo tempo não deixar a água cair na tragédia do bem comum, que aí ela fica escassa e ela seja escassa para todo mundo ou seja escassa para as pessoas mais carentes, ok? Pois bem, então vamos iniciar como água sendo tratada como um direito fundamental. Do ponto de vista normativo, né, o dever ser, a gente que é jurista, a gente adora o dever ser, e eu sempre brinco que eu gosto muito de pensar no dever ser. No dever ser, a água é um direito fundamental. Nós temos, no ano de 2010, a Declaração das Nações Unidas sobre Direito à Água, que estabelece a água como direito fundamental. Essa declaração, inclusive, desde o ano de 92, a ONU tenta aprová-la, mas alguns países ficaram receosos de assinar uma declaração em que a água é um direito fundamental e ficaram receosos de como é que isso poderia reverberar em questões econômicas, ok? Mas no ano de 2010 nós conseguimos chegar a um consenso e a água foi colocada como direito fundamental num tratado internacional. No ano de 2015, nós tivemos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram publicados na Agenda 2030 da ONU. E o 6º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável é água e saneamento. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles trazem metas concretas para serem atingidas até o ano de 2030. Por isso que o documento que traz ele se chama Agenda 2030. O nosso prazo é 2030. E dentre essas metas, a meta referente à água é garantir o acesso à água a 100% das pessoas na face da Terra. Ou seja, o mundo como um todo se colocou como meta garantir o acesso à água a 100% das pessoas, ok? Então, é uma meta extremamente ambiciosa. Há quem diga, inclusive, que por conta de vários cenários que não eram previstos, né, inclusive a pandemia, etc., nós não vamos conseguir atingir em plenitude os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até o ano de 2030, mas, de toda forma, continuam sendo objetivos que a gente tem que ir nesse norte. É um norte a ser seguido, é uma fonte normativa que nos dá um norte a ser seguido, não é? E, além disso, o nosso artigo da Constituição Federal, 225, quando ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, aí ele traz essa expressão, bem de uso comum. Ou seja, a água, que é um elemento do meio ambiente, na verdade é um dos mais importantes elementos que constitui, né, o meio ambiente, ela é considerada pelo nosso ordenamento jurídico um bem de uso comum. Isso significa que
não existe um dono da água, que é não existe nenhum proprietário da água. Você, por exemplo, conta de água que a gente paga, as concessionárias que tratam a água, é referente aos serviços de captação, tratamento da água, distribuição da água. Nós estamos pagando pelo serviço de tratamento da água e distribuição da água, mas não pela água em si. Quando eu vou no supermercado e compro a garrafinha de água, né, e ele tem um valor econômico, eu não estou pagando pela água em si, né, no sentido de que eu estou comprando água. Eu estou pagando por todo o serviço econômico que foi para coletar aquela água, manter o padrão de qualidade dela, fazer a logística para ela entrar dentro de uma garrafinha de plástico e chegar até mim, todas as pessoas envolvidas nesse processo. Então, eu estou pagando por todo esse serviço. Mas a água, no nosso direito brasileiro, ela é considerada um bem de uso comum, ok? Não existe o dono da água. Mas, bem, tudo isso que eu falei é muito bonito e é o plano normativo, é o plano do dever ser, ok? Tudo muito lindo na teoria. Agora, quando a gente parte para vida real, o plano do ser, aquilo que é na prática, aí a situação ela fica mais complexa, ela fica mais difícil, tá? Porque na prática, na vida real, a água, ela é um recurso limitado. Vejam bem o que eu estou falando, eu não errei. A água, vou repetir, a água é um recurso limitado. Desde o jardim de infância, nós ouvimos falar que a água é um recurso renovável, né? É verdade, é renovável. Mas renovável não significa ilimitado, percebem? O fato dela ser renovável significa que se nós usarmos ela dentro da mesma velocidade com que ela se renova, ela vai sempre estar ali. Mas se nós a usarmos, se nós captarmos água, ou se nós utilizarmos a água superficial de forma mais veloz do que ela se renova, ela acaba. Ok? Eu vi aqui entrando o Marcelo Monteiro, aqui do Maranhão, ele perfura poço aqui no Maranhão, conheço empreendedor aqui do Maranhão. Ele vive dizendo, se perfurar muito poço e não tiver a gestão da quantidade de água que está sendo captada do lençol freático, o que é que vai acontecer? Vai deixar de ter água doce naquela localidade. O poço não vai mais dar água doce, água boa para ser utilizada. Ok? O Alex aqui está até colocando que o desperdício da água tem níveis alarmantes. Exatamente, Alex. Eu vou chegar nesse ponto já já, mas exatamente. Pois bem, então, a água é um recurso limitado, tá bom? Além dela ter uma velocidade de renovação que exige que nós respeitemos essa velocidade de renovação, além disso, quando a gente pensa que o nosso planeta é um planeta com mais água do que terra, fica a impressão que tem muita água no mundo, né? Sim, tem muita água, mas a maior parte da água é salgada, não é água doce que nós podemos utilizar de forma imediata. Inclusive, professora Blaine, somente 2,5% da água no mundo é doce, só 2,5%. E desses 2,5%, somente 1%, só 1%, está disponível na superfície, na forma de rios e lagos. 30% desses 2,5% estão no lençol freático que a gente consegue capturar furando poço. E os outros 70%, né, quase aí chegando nos 70%, estão nas geleiras, congelados na forma de geleiras. Ou seja, o que a gente consegue usar de água doce é aquela que está no lençol freático, o que nós conseguimos perfurar e captar, 29% desses 2,5%, e 1% desses 2,5% que está na forma de lagos e rios. Ou seja, fazendo a porcentagem, a água que está de fácil uso para nós é somente 0,025% da água que existe no mundo, que é 1% de 2,5%, né? 0,025% da água no mundo é aquela que está na forma de rios e lagos. O resto ou é salgada, ou é doce, mas está congelada nas geleiras, ou é doce, mas está no lençol freático. Essa porcentagem significa que se eu tiver um copo de água de 300 ml, imagine um copo de água de 300 ml, somente uma gotinha desse copo é que representa aquela água que está nos rios e nos lagos, a água de fácil uso, ok? De fácil captação. Pois bem, então vejam que a água, além da gente acabar com o mito de que ela é abundante, a água doce abundante, não é tão abundante assim, ela ainda tem essa questão da velocidade de renovação. Se a gente não respeita a velocidade de renovação, a gente provoca escassez,
por exemplo, escassez da água no lençol freático, ou a gente provoca poluição da água que poderia ser utilizada, água de rios e lagos, quando a gente lança resíduos numa velocidade maior do que os ecossistemas ali daquele corpo hídrico conseguem depurar, então a gente provoca poluição e aquela água deixa de ser utilizada. Para ela ser utilizada, ela vai ter que passar por um tratamento que torna ela bem mais cara, tá bom? Pois bem, além disso, um outro dado que eu trago para vocês é que quando a gente pensa no uso da água, nós pensamos somente na água que a gente pega diretamente para utilizar nas torneiras, no banho, para cozer alimentos, etc. A gente nunca pensa que os processos industriais também precisam de água, que para gerar alimentos também precisa de água. Então a água que nós utilizamos não é só a água que está dentro do copo, não é só a água que cai do chuveiro quando eu tomo banho. A água que nós utilizamos é a água que está dentro do bife. Para fazer 1 quilo de bife de carne bovina, sabe quantos litros de água a gente precisa? Será que alguém consegue aí? A Ivana me perguntou que é parte da dessalinização. Vou já chegar lá, Ivana, já chegar lá. Mas será que alguém sabe me dizer, dar um chute, quantos litros de água são necessários para produzir um bife de carne bovina? E eu digo bife de carne bovina, não é cozinhar o bife, né? Ao longo da criação da vaca, etc., quantos litros de água foram necessários para produzir 1 quilo de carne bovina? Será que alguém sabe esse dado? Pessoal, entre 20 e 40 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne bovina, ok? Ou seja, todos os produtos que nós consumimos, de alimentos até mesmo a produtos industrializados, a boa parte deles, necessitam de água para serem produzidos. E aí é a água que a gente não vê. Então, muita gente hoje utiliza o conceito de pegada hídrica para falar isso. Qual é a pegada hídrica de um determinado produto? Significa quanto de água aquele produto precisou usar para ser produzido, ok? No caso de 1 quilo de carne bovina, precisou de 20 mil litros de água para ser produzido. 1 quilo de cenoura, outro legume, geralmente, precisa de 1.000 litros de água para ser produzido, tá bom? Pois bem, pessoal, e aí, já respondendo aqui vou voltar no final para a questão da dessalinização, mas só para eu não esquecer, só respondendo aqui o que uma das participantes colocou, a dessalinização e outras técnicas podem nos ajudar a ter mais água disponível, de fato, né? O grande problema todas essas técnicas são muito caras, ainda são muito caras. Elas são viáveis em determinadas localidades, para determinados usos, por exemplo, boa parte da água da agricultura no Oriente Médio, países ali que estão naquela região, utiliza a dessalinização para ter água. Então, sim, é uma tecnologia que nos ajuda muito. A África do Sul, eu já vou falar para vocês, está investindo em tecnologias para dessalinizar a água, ok? Porém, quando a gente pensa na crise hídrica de uma grande cidade, seria muito utópico, pelo menos no atual momento, a gente imaginar que através da dessalinização a gente vai solucionar um problema de crise hídrica de uma cidade inteira, ok? Ou mesmo de países inteiros, porque a dessalinização ainda é muito cara. Então eu consigo dessalinizar a água para fazer uma irrigação, sim, ok? Mas para abastecer uma cidade inteira fica inviável, ok? Pois bem, então, o que é que a gente chega qual é a conclusão que a gente chega? Que se nós não gerirmos a água acaba, basicamente. A água doce que é mais fácil de nós utilizarmos sem precisar dessalinizar, ela acaba. E a pessoa que melhor explicou isso, ou que talvez primeiramente explicou isso numa linguagem mais científica, foi um cientista chamado Garret Hardin, no ano de 1968. O artigo que ele publicou na revista Science se chamava A Tragédia dos Bens Comuns, né? É justamente o título aqui da nossa live, A Tragédia dos Bens Comuns. E o que disse Garret Hardin? Ele disse que existem bens comuns, por exemplo, o exemplo que ele deu foi um pasto, onde os pastores levavam suas ovelhas para comer, né, no pasto. Então, existem bens comuns que, enquanto eles aparentam estarem abundantes, né,
as pessoas vão utilizando sem sentirem que é necessário fazer gestão, sem sentirem que é necessário limitar o uso desses bens comuns. Mas aí, quando o bem comum começa a escassear, começa a demonstrar sinais de escassez, no caso do pasto, quando aquele pasto começa a demonstrar sinais de que está ficando cada vez menor o pasto, a pergunta que fica no ar é: será que as pessoas vão começar a limitar seus usos individuais do bem comum? Será que elas vão frear os seus usos do bem comum? Será que os pastores vão colocar suas ovelhas para comerem menos naquele pasto que é comum a todos? Ou, ao contrário, as pessoas vão utilizar cada vez mais esse bem comum? O que vocês acham? Será que alguém responde aí rapidinho? Bom, eu já vou respondendo aqui porque eu acho que tem um delay, né? Pois bem, a conclusão que chegou ao Garret Hardin, em várias observações que ele fez, foi que quando um bem comum começa a se tornar escasso, as pessoas tomam a atitude de utilizá-lo cada vez mais. Não de frear o seu uso, mas de usar com uma maior velocidade. Por quê? É uma questão de psicologia social. A pessoa pensa, eu tenho que usar rápido antes que o meu vizinho use e o bem acabe. Então, os pastores do pasto começavam a levar as suas ovelhas para comer cada vez mais cedo, chegava lá de madrugada, ok? Antes que o vizinho chegasse e o pasto acabasse. E aí, qualquer atitude individual de autoconstrição, né, de autogerenciamento para não deixar aquele bem comum acabar, ela é inefetiva se não for adotada por todo mundo. Então, vamos imaginar, professora Blaine, que eu e você somos as pastoras nesse pasto. Né? Eu e todo mundo que está nessa live somos as pastoras desse pasto. Se eu sozinha observo que o pasto está escasseando e coloco minhas ovelhas para comer menos, mas todos vocês continuam deixando as ovelhas comer o tanto que querem, isso vai adiantar? Não vai. O pasto vai acabar do mesmo jeito. É a mesma coisa da água. Vamos imaginar, então, um cenário em que a água está acabando. Ok? A gente houve em algumas cidades, inclusive, em alguns bairros de algumas cidades, tem mesmo a notícia de que a água vai acabar. O que é que as pessoas correm para fazer? Encher a caixa d'água. Às vezes até bacia de água, balde d'água. Então todo mundo corre para encher o balde d'água, ok? Vamos imaginar uma outra localidade em que tem a notícia de que a água daquela localidade no lençol freático está quase se tornando salobra, né? Está acabando. O que é que as pessoas fazem? Corre para puxar a água do lençol freático, ok? Então, quando as pessoas se deparam com uma situação assim, por uma questão mesmo de psicologia social, a tendência é correr para usar o máximo possível antes que seu vizinho use e o bem acabe totalmente, ok? Portanto, isso é a tragédia do bem comum. O bem comum acaba se tornando escasso. E a única forma da gente evitar a tragédia do bem comum, segundo o Garret Hardin e segundo o que os diversos, inúmeros casos concretos têm nos mostrado, é colocando regras acerca da limitação daquele bem, gerindo o uso daquele bem, ok? E essa gestão pode partir dos próprios usuários. Vamos imaginar que os pastores do pasto, né, ou as pessoas que estão ali utilizando a água, sentam entre si numa roda e dizem, olha, a partir de agora todo mundo só vai pegar 50 litros de água, ok? Então pode ser os próprios usuários fazendo essa gestão, estabelecendo regras para a gestão, ou pode vir, no caso quando nós estamos organizados na sociedade, pode vir do nosso poder político, poder do Estado, ok? Que tem o poder coercitivo, para fazer uma lei e estabelecer essas regras. Uma lei para dizer, olha, esse bem comum está se tornando escasso, ou ele nem está escasso, mas ele pode ficar escasso, então vamos estabelecer limitações ao seu uso. A nossa legislação brasileira já controla o uso da água, ok? Mesmo em situações que a água ainda não aparenta estar escassa em certas localidades. Por exemplo, você fura um poço, para furar o poço, em primeiro lugar, tem que ter a licença de perfuração do poço, né? E em segundo lugar, você precisa ter a outorga do uso da água para puxar água daquele poço. E a outorga do uso da água vai lhe dizer quantos litros de água você pode puxar. Okay? Então, se eu furei um poço, por mais que aquele poço esteja brotando água, jorrando água, eu não posso puxar a quantidade de água que eu quero. Tem que ser a quantidade de água que está limitada na outorga. Porque as secretarias de meio ambiente que emitem a outorga, elas, pelo menos, devem, né, ter essa visão global da localidade.
quantos poços existem na localidade e qual é a capacidade de carga, né? A capacidade de renovação do lençol freático ali, ok? Pois bem, e aí, quando a gente observa que a água, ela recai na tragédia do bem comum, se não for bem gerida, então a gente começa a entender melhor diversos casos de crise hídrica que acontecem no Brasil e no mundo, ok? E alguns dados também começam a nos alarmar até mais, ok? Por exemplo, nós tivemos, no ano de 2015, na cidade de São Paulo, uma crise hídrica muito grave. Eu não sei se vocês acompanharam na época, né? A cidade de São Paulo teve uma espécie de estiagem, choveu pouquíssimo comparado com o volume pluviométrico natural da cidade. E há muitas pessoas que dizem, inclusive, que choveu pouco por conta de desmatamento, que aí as florestas, as áreas verdes, elas funcionam como também uma bomba de água para a atmosfera. Elas transpiram e lançam água na atmosfera. Então, teve várias explicações para dizer por que isso choveu pouco na cidade de São Paulo. Mas o fato choveu pouco na cidade de São Paulo no ano de 2015, no ano pretérito a 2015, e quando a gente chega em 2015, o sistema Cantareira que abastece a cidade estava com somente 5% da sua capacidade. Nunca tinha ficado tão baixo. Nunca tinha sido utilizado em São Paulo o que a gente chama de volume morto do sistema de água, que é do sistema Cantareira. O volume morto é aquele que está lá embaixo, que nunca tinha sido utilizado antes. Então, em São Paulo, as pessoas ficaram muito próximas mesmo de ficar sem água. Em alguns dias, inclusive, faltou água na torneira, né? E o que a gente tira da cidade de São Paulo, que foi muito debatido na época, é que sim, houve uma escassez por conta da falta de chuvas, houve sim essa escassez de água, por isso o sistema Cantareiro estava mais baixo, mas, além disso, a gente teve um problema histórico da cidade de São Paulo que impedia a cidade de utilizar outras fontes hídricas. Que problema histórico era esse? A poluição dos seus rios, ok? Então, 2 rios cortam a cidade de São Paulo, o Pinheiros e o Tietê. E os 2 rios são completamente poluídos, não é? Quando eles cruzam lá, a partir de determinado trecho, eles ficam completamente poluídos. Então, quando a gente pensa em crise hídrica, tanto tem o fator da escassez, pode sim aquela cidade, aquela região, aquele país ter uma escassez ou permanente ou temporária de água, porque choveu pouco, porque teve algum problema que faltou água mesmo, mas pode ser também uma questão de má gestão dos recursos hídricos. Até tem água, mas a água que tem, ela está poluída. Ou até tem água, mas a água que tem, como o Alex Truvão aqui, que está participando da live, colocou, ela se perde no meio do caminho. Entre o tratamento e a distribuição, ela se perde, ok? A perca de água do Brasil, inclusive, a perca da água no meio do caminho, no sistema de distribuição de água, em média, 40%. Ou seja, 40% da água que é tratada no Brasil, em média, se perde antes de chegar na nossa torneira. 40%. Então, como é que a gente vai dizer que o problema da escassez hídrica é só a falta de chuva se 40% da água está se perdendo, sabe? E em algumas cidades, essa perca de água no meio do caminho é de 80%, ok? Pois bem, então o exemplo de São Paulo nos mostra isso, que a má gestão dos recursos hídricos, e eu digo isso não só acerca da gestão que estava na época da cidade, mas do ponto de vista histórico mesmo. Historicamente, já há décadas que os rios de São Paulo sofrem com a poluição, provocam essa escassez hídrica. Um outro exemplo também histórico, não é de agora, é histórico, aqui na cidade de São Luís, onde eu moro. O estado do Maranhão é um estado que é muito rico em água, né? Até chegou aqui o professor Ronald Chaves, que faz parte do Conselho de Recursos Hídricos do estado. Então, é um estado muito rico em água, mas é impressionante o fato de que, mesmo sendo um estado muito rico em água, na capital São Luís, tem bairros que tem dia que tem água, tem dia que não tem, né? Isso, inclusive, é uma realidade não só de São Luís. Diversas cidades brasileiras, os bairros mais periféricos, mais pobres, passam por isso. Tem dia que tem água, tem dia que não tem. Aí a pessoa tem que ter caixa d'água, tem que ter reservatório para poder encher de água, porque não sabe se naquele dia vai ter água. Então,
Isso é consequência da escassez de água ou isso é consequência da má gestão do recurso hídrico, da má gestão da distribuição de água? Questões históricas mesmo de má gestão da distribuição, ok? Bom, o segundo exemplo que eu quero trazer para vocês de crise hídrica é um exemplo da cidade do Cabo, na África do Sul. E é um exemplo que eu considero muito positivo, que a gente pode tirar lições muito valiosas desse exemplo, ok? Por quê? A cidade do Cabo é uma cidade que, historicamente, tem estresse hídrico, né? O termo estresse hídrico significa um passo anterior à escassez, é quando a cidade está sempre ali com medo de faltar água, mas não está realmente faltando água. Então, mas a cidade do Cabo sempre teve um estresse hídrico, porque fica numa região semiárida. É mais ou menos como o estado do Ceará aqui, está numa região semiárida, né? Mas sempre conseguiu ir mantendo, vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo. E no ano de 2018, por conta da falta de chuvas, novamente a questão da falta de chuvas, isso foi relacionado com a mudança climática, etc., não choveu o suficiente e o nível do reservatório da cidade do Cabo começou a baixar. Baixar, e isso acendeu um grave alerta nos gestores públicos. Só que, ao contrário de São Paulo, que os gestores públicos na época não adotaram um plano sólido, um plano que envolvesse a população, um plano que divulgasse à população os dados, etc. Lá na cidade do Cabo, talvez porque eles já passavam por uma situação de estresse hídrico de muitos anos, eles já tinham, digamos assim, um plano engatilhado. E rapidamente adaptaram esse plano e colocaram ele em prática. E que plano era esse? Um plano muito ambicioso, mas muito ambicioso mesmo, de educar a população, né, de avisar, alertar a população que a água vai faltar. E eles estabeleceram metas que não deveriam ser atingidas, né, a meta de não atingimento. Qual foi a meta? Disseram o seguinte: se o nosso sistema de água, né, nosso reservatório de água da cidade, chegar a 13%, 13% da capacidade, a gente vai fechar todo o sistema de distribuição de água. As torneiras vão fechar, não vai mais ter distribuição de água para as casas, para os edifícios, para o comércio, etc. A gente vai distribuir água em apenas 200 pontos da cidade e todo mundo vai ter que fazer fila para pegar a água nesses 200 pontos, levando seu baldinho. E cada pessoa, seja rica, seja pobre, vai ter direito a 50 litros de água. Então, você vai lá com seu baldinho e pega 50 litros de água, ok? Então, colocaram essa meta para não ser atingida, e vejam que a meta era 13%, né? A meta de não atingimento, que era 13% do sistema de água. Lá em São Paulo, durante a crise hídrica de 2015, o sistema Cantareira ficou com 5% da capacidade, 5%, né? Mas bem, então colocaram 13%, algumas pessoas disseram que era até, ainda dava para ser uma meta menor, poderia ser 10%, enfim, mas colocaram 13% e chamaram o dia em que todas as torneiras iriam fechar, né, se chegasse nos 13%, de dia D. Até deram esse nome bem dramático, né, fizeram um drama assim, o dia D. Então disseram, olha, a nossa meta é nunca deixar acontecer o dia D. Vamos trabalhar para o dia D nunca acontecer. Se você não quer que o dia D aconteça, que você vai ter que sair do seu trabalho, da sua casa com balde para ir pegar água, ok? Então trabalhe para isso não acontecer. Então como é que você trabalha para isso não acontecer? Economize água na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar, economize água. E aí eles fizeram um trabalho muito grande de divulgação de panfletos, e na televisão o tempo todo passava isso, outdoors pela cidade, mostrando à população como é que ela poderia economizar água, né? Até nos hotéis, eu viajei lá para a África do Sul para ver de perto tudo isso, e cheguei no hotel e tinha lá avisos no quarto, no banheiro, mostrando como é que a gente poderia economizar água. Então, a maioria das casas não tinha um sistema de reuso de água, em que a água do vaso, a água do banheiro, né, do chuveiro, ela vai para a descarga. Tem casas mais modernas já tem esse sistema de reuso, mas a maioria das casas e edifícios não tinha. Mas então, até mesmo no hotel, em qualquer lugar,
Tinha um aviso para você colocar um balde d'água, uma bacia d'água assim bem, ela era rasa, uma bacia de água no chuveiro. Aí você toma banho dentro dessa bacia de água, acumulando água aqui no seu pé. Depois que você toma o banho, você deixa aquela bacia de água ali de reserva. E aí, quando você for usar o toalete, né, enfim, você utiliza aquela água do seu banho. Então, e ainda tinha mais outras regras também. Tinha uns avisos, assim, bem grandes os avisos. Banho de 90 segundos. Então, para a mulher que lava cabelo, tomar banho em 90 segundos era um desafio, né? O meu marido conseguia tomar banho em 90 segundos, até sobrava 30 segundos aí. Aí ele brincava comigo, olha, eu vou te emprestar alguns segundos que sobrou do meu banho, mas tu vai ter que cumprir esses segundos, ok? E aí, eu tava lá tomando banho nos 90 segundos, pegando mais 30 segundos emprestado dele. Mas, bem, no comércio, nos shoppings, nos museus, em todo lugar público, as torneiras para os visitantes já estavam fechadas no banheiro para lavar as mãos. Não tinha mais água para lavar a mão. Tinha álcool em gel. Então você ia no banheiro do shopping, álcool em gel, nada de água. Tinha até mesmo avisos nas cabines dos banheiros, dos locais públicos, dizendo para você não dar descarga. Tipo, dizendo mesmo, não dê descarga se você quiser o número 1, né? Se for o número 1. Só dê descarga se for o número 2, ok? E nas casas e nos locais privados das pessoas, essa regra era uma das principais regras. Não dê descarga se for o número 1, ok? Acumule o número 1. E aí as pessoas começaram a criar musiquinhas, fazer vídeos falando sobre não dê descarga, ok? Então, eles fizeram esse trabalho muito grande de educar a população para uma situação de iminente escassez de água. Também mostraram a quantos litros de água você tem que usar por dia. Eles estabeleceram a meta de cada pessoa só utilizar 50 litros de água por dia. E tinha uns gráficos lá, um gráfico em forma de pizza, dizendo que você consegue viver com 50 litros de água por dia, né? Você iria necessariamente ter que viver com 50 litros de água por dia se a gente chegasse no dia D, então todas as torneiras iriam parar. Mas antes de chegar no dia D, na sua casa, com a torneira funcionando, já era possível viver com 50 litros de água por dia. E aí o gráfico de pizza mostrava, utilize 15 litros para tomar banho, 2 litros para cozinhar, 10 litros para fazer sei lá o quê, lavar roupa e por aí vai, né? Então, tinha toda essa educação para utilizar os 50 litros de água por dia, ok? Resultado de toda essa gestão da água na África do Sul, a cidade do Cabo conseguiu vencer essa crise e não chegou no dia D. O dia D não aconteceu lá, né? Chegou a estação da chuva, começou a chover novamente, e aí o reservatório começou a encher, nunca ficou cheio de novo, mas conseguiram sair dessa situação muito grave, ok? Bom, pessoal, então, o que é que a gente pode observar de tudo isso? Que escassez hídrica é algo que pode ser evitado, mesmo em situações em que nós temos pouca água, mesmo em situações que não choveu, mesmo em situações que o clima é semiárido. É possível evitar a escassez hídrica, é possível evitar a tragédia do bem comum, ok? Mas, para evitar, nós temos que ter gestão. Temos que limitar os usos individuais que nós fazemos da água, tá? E aí, quando a gente fala de limitar o uso individual, às vezes pode soar feio dizer isso, pode soar como se nós não estivéssemos considerando a água como um direito. Pelo contrário, eu estou considerando que a água é um direito de todos. Justamente por isso, o uso dela tem que ser limitado individualmente, tem que ser racionalizado, otimizado, porque se não for, ela acaba. Se não for, temos situação de escassez. E se nós chegarmos numa situação de escassez, adivinhem quem é que vai ser o primeiro a ficar sem água? São os bairros mais pobres, são as pessoas que não têm condição, ok? São as primeiras a ficarem sem água. E aí, nessas situações de escassez, fica muito claro a injustiça ambiental. Esse termo injustiça ambiental, ele foi cunhado na década de 70, 80, primeiramente nos Estados Unidos, para mostrar que quando nós temos problemas ambientais, não raramente, não é raro que problemas ambientais, apesar de
em teoria, afetarem todo mundo, na prática, os efeitos mais nocivos deles, os efeitos mais fortes, recaem nas pessoas mais pobres, porque são mais vulneráveis economicamente, porque não tem como se proteger, por vários fatores, ok? E aí, quando nós temos a situação de escassez, fica muito claro a situação de injustiça ambiental. Vejam, quais são os bairros, mesmo sem escassez, quais são os bairros onde falta água, ok? Em geral, são os bairros mais periféricos, ainda que exista água suficiente naquele estado, naquela cidade, como é o caso de São Luís, que o Maranhão é cheio de água, recurso hídrico para dar e vender, mas ainda assim falta água em muitos bairros periféricos aqui de São Luís. Falta água também em bairros nobres. Falta, é verdade, mas quando falta água no bairro nobre, quando o sistema público de água não consegue abastecer um bairro nobre, o que é que os bairros nobres fazem? Compram água de carro-pipa. Então, aqui em São Luís, os bairros mais nobres, o tempo todo, são abastecidos por carro-pipa, porque tem problemas no sistema de abastecimento, quebra alguma coisa, quebra um cano, etc. E aí fica sem água durante um dia, e aí vem carro-pipa abastecer, ok? Então, vejam, quando a gente tem uma segurança financeira, a gente até consegue contornar a escassez de água. Compra água de carro-pipa. E os bairros que não tem como comprar água de carro-pipa, ok? Essa é a primeira injustiça ambiental. A segunda injustiça ambiental é que quando nós temos também situações de poluição dos recursos hídricos, tá? Quem é que é mais fortemente atingido por poluição dos recursos hídricos? Quem é que vive mais próximo de recursos hídricos poluídos? Também populações mais periféricas. Então, vejam, falar de gestão da água, falar de limitar o uso da água, não é sinônimo de negar o direito à água. É o contrário disso. É garantir o direito à água a todas as pessoas, ok? Inclusive para evitar injustiças ambientais. E aí a ONU eu tô lendo aqui uma pergunta que colocaram. A ONU colocou que o mínimo de água que cada pessoa tem direito, né, para viver, para ter suas necessidades atendidas, é 25 litros. Então, tem esse númerozinho que funciona como uma espécie de limite mínimo, ok? 25% ou 25 litros seria o mínimo de água por pessoa ao dia. Esse, a gente poderia dizer que, digamos, é o direito fundamental, ok? Pois bem, então, eu quero agora falar com vocês, a gente está chegando aqui no final da live, e eu quero então colocar para vocês a seguinte situação. Vamos imaginar que nós estamos numa iminente crise hídrica, numa iminente escassez de água, ok? Seja porque realmente não choveu, o sistema de água está baixo, seja porque tem perda de água na distribuição, enfim. Nós estamos numa iminente escassez de água, e aí surge a seguinte proposta. Vamos precificar a água, ok? O que significa precificar a água? Atribuir um valor econômico a cada litro de água. Vejam, é diferente, como eu falei no início da live, daquela conta de água que a gente paga. Porque a conta de água, lembrando, é pelo serviço de tratamento e distribuição da água, e não pela água em si. É diferente da garrafinha de água que eu compro, porque eu estou pagando por todo o serviço de colocar água na garrafa e fazer a garrafa chegar até mim, ok? Mas em situações de estresse hídrico ou mesmo iminente escassez hídrica, tem surgido a ideia de precificação da água, de atribuir mesmo um valor para cada litro de água. E aí, atribuindo o valor para cada litro de água, a gente controla o quanto que as pessoas utilizam de água. E aí a pergunta que fica essa estratégia da precificação é uma estratégia que consegue evitar a tragédia do bem comum? E, ao mesmo tempo, é uma estratégia que consegue garantir o direito fundamental à água, pelo menos os 25 litros ou os 50 litros por pessoa, que foi o que foi colocado lá na África do Sul, na cidade do Cabo. Bom, eu, Isabela, considero que tem que ser uma estratégia muito bem pensada, tanto para realmente evitar a tragédia do bem comum, porque se a gente coloca um preço muito baixo, né, os maiores usuários de água, para eles não vai fazer tanta
diferença, vão continuar utilizando, por exemplo, uma pessoa que dentro da sua casa utiliza muita água, a indústria, a agricultura, que são as que mais utilizam água, se o preço for muito, muito baixo, não vai fazer diferença estar pagando por cada litro de água. Então, eu vou estar só, digamos assim, recaindo o ônus da precificação nas pessoas mais pobres, ok? Ao mesmo tempo, se for um preço maior, para pesar do bolso, digamos assim, aí eu estou realmente viabilizando que pessoas mais pobres tenham acesso à água. Então, eu considero que uma boa estratégia de precificação, para evitar, quando a gente está na iminência, né, de escassez hídrica, seria não cobrar água até 50 litros, ou até 100 litros, a gente pode estabelecer uma quantidade de litros, ok? Lá na África do Sul, eles estabeleceram que 50 litros deveria ser a meta de uso de cada pessoa. Se a escassez hídrica que um determinado país está passando não é tão grave, poderia ser 100 litros, ok? Por dia, enfim. Faz aí o cálculo de quanto daria para cada pessoa utilizar. Então, coloca-se esse limite, olha, até 50 litros ou até 100 litros, a água é livre, todo mundo pode utilizar sem pagar nada, ok? Aí calcula-se quantas pessoas tem em cada residência para saber quantos litros de água cada residência pode utilizar, de acordo com o número de pessoas que moram ali. A partir daquele número, aí sim você começa a pagar pela água, ok? Aí sim a sua conta de água vai ficar mais cara, porque além de você estar pagando pelo serviço de tratamento e distribuição de água, você vai estar pagando pelo recurso em si. Professora, tá? Lá na África do Sul... eu queria fazer uma pergunta antes que a live acabe. Na sua opinião, qual é o poder, o legislativo ou o executivo, que poderia resolver a médio e longo prazo esse mau uso da água do Brasil? Que a gente está vendo que na pandemia o recurso mais utilizado no momento não é medicamento, e sim água. Água. Tanto que a recomendação, o álcool gel é para minimizar a possibilidade de contágio do vírus, mas na verdade a recomendação correta é você, dentro da oportunidade, você não pode lavar as mãos dentro do carro. Então você usa o álcool gel no elevador, mas está sendo usado muita água durante a pandemia. Na sua opinião, o pecado capital é do legislativo ou do executivo? Porque me parece que água não dá voto, né? Já está bem claro isso, que água não dá voto. Água, saneamento... E essa precificação, que é o seu artigo, né? Ela sugere que, vamos supor, o arroz e a melancia são produtos que gastam muita água na produção. Então, os produtores de arroz e de melancia teriam que pagar um valor econômico pela água, não é isso? A sua defesa? Assim, você acha que a mudança teria que partir do... Depende do arranjo. Depende do arranjo que a gente... Por isso é que eu digo que qualquer estratégia de precificação, ela tem que olhar para as circunstâncias do local, ok? Para não provocar uma injustiça ambiental, para não provocar um ônus demasiadamente maior sobre as pessoas mais pobres, ok? E ao mesmo tempo ser efetiva. E ao mesmo tempo conseguir fazer com que as pessoas limitem o uso da água, sejam racionais no uso da água. Porque se for uma estratégia de precificação mal feita, ela nem vai ser efetiva e só vai prejudicar os mais pobres. Então, por exemplo, no caso da agricultura da melancia, de outros gêneros alimentícios que utilizam muita água, né? Eu considero que tem que se olhar para os agricultores ali daquela região, ver se aqueles agricultores, por exemplo, já estão utilizando técnicas agrícolas mais avançadas, que desperdiçam menos água. Olha, 70% da água no Brasil, ela é usada na agricultura, né? Isso é uma coisa ruim? Depende, porque a gente precisa de água para fazer crescer o alimento, ok? O que eu acho ruim é o fato de que muitas técnicas agrícolas ainda desperdiçam água. A gente tem a técnica da pulverização, que pulveriza a água. 50% da água que é pulverizada não chega no solo, ela evapora, né? Então, antes da gente precificar água para os produtores de melancia, por exemplo, vamos observar qual é a realidade deles. Eles estão utilizando a pulverização da água ou não, ok? Se eles já estiverem utilizando gotejamento, que a água ela vai no canozinho, né, e goteja bem na raiz da planta, olha, fica difícil a gente exigir mais ainda deles, porque eles já adotaram uma boa técnica.
técnica. Mas se eles não tiverem adotado uma boa técnica, então eu acho que o primeiro passo seria forçá-los a adotar a técnica do gotejamento, ao invés da pulverização, dar incentivos para isso. E se ainda assim, você dando esses incentivos, eles não adotam o gotejamento, aí sim eu acho que vale a pena partir para precificar a água, né? Porque aí vai doer no bolso, ele vai fazer as contas e vai dizer, não, é mais barato eu adotar o gotejamento, trocar aqui minha irrigação por gotejamento, do que eu ficar pagando por litro de água, ok? Então eu acredito que qualquer lei, qualquer estratégia para evitar uma crise hídrica, e principalmente se ela trabalha com precificação, ela tem que olhar para a realidade do local. E tem que ter esse princípio em mente. Como é que nós vamos efetivamente evitar a tragédia do bem comum, efetivamente racionalizar o uso da água, mas garantindo o acesso fundamental a todas as pessoas, ou seja, sem pesar no bolso daquelas pessoas mais pobres que precisam de 50 litros de água, 100 litros de água, que é o que a ONU, 50 litros, 25 litros foi o que a ONU estabeleceu, e 50 litros é o que o exemplo da África do Sul nos trouxe, né? Então, por isso é que eu acho que se a gente deixasse numa situação bem iminente de escassez, se a gente deixasse 50 litros gratuito, a gente resolveria o problema do direito fundamental, né? A gente garantiria que todo mundo vai ter, no mínimo, 50 litros de água por dia. 50, 100 litros, a gente estabelece o valor. E aí, quando passar disso, aí sim você começa a cobrar, porque aí vai doer no bolso, né? Então, eu acredito que até mesmo na agricultura, a gente poderia também pensar numa técnica assim. Até aqui você usa sem pagar, a partir daqui você usa pagando, né? Até aqui você usa sem pagar, seria aquilo que é intrínseco à agricultura, que você não consegue fazer a planta crescer se não tiver aquele litro de água, mas a partir daqui, que você poderia economizar, adotando melhores técnicas, adotando melhor gestão. Aí sim, a partir daqui desse limite, você começa a pagar. Aí dói no bolso e a pessoa vai procurar uma melhor forma de utilizar a água. Fortaleza, por exemplo, para não dizer que aqui ninguém faz nada sobre meio ambiente na gestão pública, porque faz muito pouco. Legislou, a Câmara Municipal legislou e aprovou uma lei obrigando os condomínios, e foi dado um prazo para a individualização do medidor de água. Então, os apartamentos as unidades vão ter que se adaptar, quebrar a parede e tudo. Inclusive, Luiz Tomás, que é advogado, está assistindo a live, e ele já sentiu no bolso o preço da conta da água. Por quê? Porque nessa situação é um paliativo, porque não legislou, por exemplo, obrigando os condomínios a armazenarem água da chuva. Isso é uma técnica de aproveitamento da água. Para um país, um país com crise hídrica e um estado, que é o Ceará, onde a temperatura é quente e a água evapora com maior facilidade. Mas aqui a gente vai ter uma lei que determina que cada apartamento vai ter a sua conta de água, assim como é a de luz, individualizada. E isso é uma forma do cidadão sentir no bolso, olha, então o apartamento 101 gastou X, mas o 204 gastou Y. Exatamente. Se moram 10 pessoas no apartamento e 3 em outro, obviamente, onde moram 3, em tese também, que é a questão da educação do desperdício. Então, se faz menos comida, lava menos roupa, toma menos banho, mas é muito pouco, porque é como eu estou lhe dizendo, não tem uma legislação ainda, por exemplo, para que os condomínios e indústrias também acumulem a água da chuva. Armazenem a água. Isso em Copenhague, em toda a Escandinávia, as construções já são preparadas para isso, para a água da chuva ser reutilizada. Ser armazenada. Armazenada, né? Professora Blaine. São Luís tem lei sobre isso? Não para obrigar a ter o reuso. Não tem lei que obriga a ter o reuso. Mas eu entendo, vejam, que quando, nesse caso dessa lei de Fortaleza, que vai individualizar nos condomínios o uso de água por condomínio, né? Na hora que pesar no bolso, eu acredito que os próprios condôminos irão na Assembleia do Condomínio, em votação, procurarem formas
de diminuir a conta de água. Vamos fazer então o reuso da água. A água que antes era utilizada para irrigar as plantas, vamos ver se a gente consegue captar a água da chuva, para a água da chuva vir dessa água que foi desculpa, para a água da irrigação vir da água que foi captada, né? Então eu acredito que indiretamente, aí parte também dos condôminos, né, terem essa percepção de que é possível diminuir a conta, né? A conta vai aumentar. No primeiro momento vai, mas aí, justamente, todo mundo tem que ter a percepção que existe tecnologia, e nem há tecnologias tão mirabolantes assim, ok? Para você conseguir diminuir a conta da água. E aí as próprias construtoras também, eu acredito, já vão começar a construir novos edifícios pensando no sistema de reuso de água, né? Como eu falei para vocês, lá na África do Sul, como os edifícios não tinham instalado já no edifício o sistema de reuso de água, então na hora que chegou a crise hídrica, a gente teve que tomar banho com um balde debaixo do pé, né? Até no hotel, era hotel, o turista chegando, e tinha lá um balde no banheiro, pra gente botar o balde debaixo do pé e tomar banho com o balde debaixo do pé, ok? Eu tenho certeza que se um prédio na cidade do Cabo está sendo construído agora, ele já vai ser construído com sistema de reuso, que a água do chuveiro já vai ser automaticamente captada para servir para o vaso sanitário depois, né? Então, o setor da construção civil também vai se adaptando a isso, né? Agora, se era possível ter leis que obrigassem diretamente a fazer o reuso, o sistema de reuso de água, eu acredito que depende novamente das circunstâncias de cada município, de cada estado, ok? Eu acredito muito assim, o desenvolvimento sustentável, na minha opinião, ele é um princípio, né? Ele não é uma regra jurídica, né? Aquela velha distinção entre princípios e regras jurídicas. O princípio jurídico, ele determina que nós façamos o melhor possível, dadas as circunstâncias de cada caso. Então, se num determinado município, vamos imaginar o interior do Maranhão, o interior do Ceará, eu vou poder legislar pedindo para fazer um sistema de reuso de água no município do interior do Maranhão, interior do Ceará? É complicado, né? Até dá para fazer. Inclusive, a gente tem projetos belíssimos. A semana passada eu fiz uma live com uma jovem cientista da Bahia. O nome dela é Ana Luísa Bezerra. E ela tem um projeto fantástico de tratamento de água em comunidades rurais com a luz solar. As comunidades rurais já têm aquelas cisternas para captar água da chuva, e aí com a luz solar, ela desenvolveu uma técnica simples, barata, para tratar aquela água de dentro da cisterna e a pessoa da comunidade utilizar uma água mais potável, uma água mais limpa, ok? Então, sim, até mesmo nas municípios... Vai acabar a live. Você quer dizer uma mensagem final? O Instagram vai acabar a live. Tá acabando. Certo, eu queria agradecer a todos vocês. Eu peço desculpa se teve alguma pergunta aqui que eu não respondi, é porque eu vou falando, e aí quando eu acabo não lendo tudo. Eu tô vendo que uma pessoa aqui, o Wellington, é do Renova BR. O Renova BR é uma escola de democracia, que eu também sou aluna, acabei de me formar